Fala, minha rapaziada, nada mudou, continua a mesma farra do boi. Mais uma vez o Vasco perde sob o comando de Fernando Diniz. Fernando Diniz que mais uma vez tentando inventar. O Vasco fez até o primeiro tempo, né, de igual para igual, jogando ali com o Mirassol fora de casa, perdeu algumas oportunidades, né? Com 2 minutos de jogo já tinha uma oportunidade para cada equipe, né? O Gomes perdeu uma a 1 minuto e aos 2 minutos o Mirassol, né, quase fez um gol numa desatenção danada do Vasco. O Reinaldo bateu um lateral, a zaga do Vasco mais uma vez perdida, quase cedeu ali o gol para o time do Mirassol, né? O Vasco até se movimentava, estava se movimentando bem, até ali os 9, 10 minutos, o Rojas buscando muito bem o jogo, né? Distribuindo, se associando ali com o Coutinho. Ali por volta dos 17 minutos, você vê que o Vasco, a zaga do Vasco, tem que mudar, mano. Tem que mudar, tem que acabar com isso. Puma Rodrigues, aos 17 minutos, já tinha errado 2 bolas, saída de bola, sozinho, sem pressão. 2 toques errados, que deu ali a oportunidade do Mirassol, quase abriu o placar. O Vasco muito mal, né? Foi se sucumbindo à marcação do Mirassol, a saída de bola muito ruim. O Nuno Moreira mal na partida ali, na saída de bola. E aos 20 minutos o Vasco achou um gol, né? Quando o Mirassol era o melhor, o Puma Rodrigues pela direita fez um bom cruzamento, o Coutinho foi arrojado, fez um gol, né? Teve ali uma contusão, né? Ficou ali um tempo ali arriado, né? Preocupando. Mas o Vasco saiu na frente, parecia que o Vasco, né, ia se encontrar no jogo e, né, ia conseguir uma vitória fora de casa. E mais uma vez, né, a bola aérea do Vasco, defensivamente, dando mole, sempre errando, toda a bola que era cruzada para dentro da área, o Vasco era um desespero total. E aos 31 minutos, né, mais uma vez, a lateral esquerda do Vasco, com o seu Piton, deixando espaço sem marcar. O Thiago Mendes foi tentar fazer a cobertura, chegou atrasado pro Yuri Lara, cabeça de área, que quis vir pro Vasco e mandaram dispensar o jogador, falando que era cabeça de bagre, que era um jogador que só sabia marcar. O Yuri Lara deu o cruzamento, Puma Rodrigues falhou e a bola... Ali houve vários erros. O Thiago Mendes não conseguiu chegar, o Piton não estava posicionado, que estava perdido no lance. O Puma Rodrigues, que veio correndo para trás e não conseguiu fazer a marcação. E o Cuesta, mais uma vez o seu Cuesta errando. Uma bola que ia para a linha de fundo, o Cuesta vai e mete o joelho na bola, nem para colocar o peito na frente da bola, colocou a bola para dentro do gol, 1-1, e aí o Vasco acabou, né? Mais uma vez a zaga falhando, mais uma vez o Piton falando. O Diniz, desde o começo, pegando no pé do Nuno, o Nuno se esforçando, chegando, aparecendo para jogar, mas o Nuno estava vendo que os jogadores do Vasco estavam displicentes naquela saída de bola, que a qualquer momento o Vasco ia errar. Foi lá, chamou a atenção, uma gritaria mais uma vez, um troço deselegante, uma gritaria descompensada do Diniz, entendeu? Fazendo graça, gritando, falando para os caras se arriscar, que não tinha problema de se arriscar, como se isso fosse uma coisa boa. O time do Mirassol na saída de bola, quando ele era apertado, que ele viu que ele ia perder a bola, ele lançava a bola para frente. Por que o Vasco tem que se arriscar? É isso que eu não entendo. Por que o Vasco tem que ir ao limite? E o jogo foi se arrastando, né? O primeiro tempo em que o Puma, o Cuesta e o Piton muito mal.
O Nuno estava sendo perseguido também, não foi um jogador consistente no primeiro tempo. O Barros, Thiago Mendes tentando fazer a marcação, né? O Robert Renan estava bem, pelo menos na bola aérea. E o Coutinho com o Rojas tentando armar as jogadas, né? Juntamente com o Gomes, que lutando ali, foram ali os melhores jogadores no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e o Vasco veio pior do que o primeiro, se arriscando, fazendo o que na parada técnica o Diniz pediu. E foi aí que o Vasco tomou o seu gol. Mais uma vez, falha individual do Piton. Piton saiu lá da esquerda para pegar uma bola no meio da área, uma bola que não era para ele estar ali. O Barros abriu na frente dele, o Cuesta abriu atrás dele e ele quis jogar a bola entre dois jogadores. A pior opção, ele quis jogar a bola entre os dois jogadores do Mirassol para achar o Puma Rodrigues. O que acontece? A bola mal colocada, dominou a bola errada, se atrapalhou todo com a bola e na hora de sair tinha um passe mais fácil, jogador do lado dele. Ele tentou arriscar, errou e o Eduardo deu uma sorte, chutou a bola desviada, gol. Daí para lá o Vasco se entregou totalmente, o Vasco não existiu. O time do Mirassol percebeu que o Vasco não tinha força para reagir, veio as substituições, mais uma vez ele errou em todas as substituições, não tem por que botar o Andrei, garoto novo, num desespero desse, perdendo, o time sem força, vai botar um garoto para jogar, o garoto não fez nada, botou o França de novo em campo, GB de novo em campo, e ele não coloca o David. Resumindo, Felipe Coutinho correndo os 92 minutos, os 95 minutos, 100 minutos em campo, com a cabeça, bateu a cabeça, fez o gol, lutou, fez o que pôde. E sabe o que vai acontecer? Hoje e amanhã vai estar todo mundo falando que o Coutinho é um cara sem sangue, que o Coutinho não é protagonista, que o Coutinho tem que sair do Vasco. E quando quem tem que sair do Vasco, tá tudo certo. Eu não aguento mais ver o Lucas Piton com a camisa do Vasco. Eu não aguento mais essas teimosias do Fernando Diniz. O Vasco vai passar de novo raiva no campeonato inteiro. Pô, mas é a primeira rodada, o time não perde lá 22 jogos. O Mirassol é um time difícil de ser batido dentro de casa, tá, mas tinha como bater, tinha como fazer. Mais uma vez, ele foi mexer e ele não soube mexer e o time se perdeu dentro de campo, sem força, sem determinação, jogadores entregues. Então, tá na hora do Pedrinho abrir o olho, porque o Vasco vai sofrer. Ah, pô, mas o Fernando Diniz está convencendo os jogadores para vir, está conseguindo trazer o Inestrosa, trazer o Brenner. Cara, a maior covardia que teve nesse jogo hoje, a maior covardia foi o que esse cara fez com o Nuno. Ele perseguiu o Nuno o jogo inteiro, reclamando, fazendo com que o Nuno se desmotivasse dentro de campo. O Nuno chegou para ele e falou assim: mas o que eu estou fazendo? Aí ele simplesmente falou assim: é isso aí, você não está fazendo nada. E o Nuno tentando sair jogando a bola, tentando, lutando, tentando ajudar na marcação. E o cara, para poder arrumar uma desculpa de barrar o Nuno, é porque o Nuno já está barrado. A partir desse jogo de hoje, o Nuno já está barrado. No próximo jogo ele já vai botar o Inestrosa, ele vai botar o Brenner e vai botar o ataque com o Gomes. E o Nuno vai ser barrado. Já arrumou a desculpa da barração. Vai deixar o Coutinho em campo e vai barrar o Nuno. Então, para mim foi a maior covardia.
A luta tem que ser normal, mano. É o Coutinho disputando com o Nuno. Quem tiver melhor tem que entrar. Não quero que o Coutinho saia, mas também não quero que o Nuno saia. Agora, fazer o que ele fez com o Nuno hoje é sacanagem. Então, tá na hora do Pedrinho rever essa situação do Fernando Diniz. Está dando muito poder pro Fernando Diniz e ele tá achando que ele é o cara. Ele é o todo poderoso do Vasco. Ele manda e desmanda. Ele é o xerife do Vasco. Isso vai dar merda. Então, rapaziada, até a próxima. Vamos lá, mais uma vez o Fernando Diniz perdendo um jogo que não poderia ter perdido e um jogo que não tinha como perder. Valeu, grande abraço a todos, saudações vascaína, fui.